Se você é empreendedor, fale do seu negócio o tempo inteiro para todo mundo. Não perca a oportunidade de falar. Aquela pessoa pode ser um cliente potencial, aquela pessoa pode conhecer alguém que é um cliente potencial, ou aquela pessoa pode te dar uma ideia. É assim, faz parte de quem você é. Por que eu consigo lá na farmácia vender leite e fralda num preço muito baixo? E assim, tem outras farmácias que não compram no preço que eu vendo. Por que é tão mais baixo? Por que eu sou a única farmácia? Enquanto eu tenho meus concorrentes comprando R$1.000, R$500 de fralda por semana, eu compro 100 mil. Se você está pensando em empreender para trabalhar menos, esquece. Salve, galera, bem-vindos a mais um episódio do Pausa pro Insight. Fala, Vitor Baberato, fala. Estamos hoje com o Guilherme Biali. Gui, obrigado por ter aceito o nosso convite. O cara que eu conheci nesse lugar. É verdade. Olha que loucura, cara. Eu vim ver essa casa e quem me apresentou foi ele. E aí, sei lá, o que destino fez, a gente se tornou muito amigo. É muito engraçado isso, foi uma né? conexão boa. Muito engraçado, a gente somos grandes amigos hoje e um empreendedor em série. Então, por isso que a gente quis fazer o convite do Pausa. Gui, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E você que está assistindo agora, já faz algumas ações simples, tá? Primeiro, se inscreve no canal do Pausa, já ativa o sininho que todo domingo tem empresário do outro lado para trocar uma ideia com a gente. Com certeza você vai tirar bons insights disso. Já deixa o seu like, você vai gostar muito do que a gente vai falar hoje. E também já compartilha o link. Com quem, Jean? Com todo mundo que você gostar, mas também com quem você não gostar. Pensa no seguinte, a gente tem mais de 200 episódios, são mais de 200 horas de sossego para você. Vai que esse infeliz gosta do que tá vendo, né? Vai que ele resolve ser uma vítima do Pausa, você vai ter 200 horas de sossego. Talvez 1, 2 horinhas por semana por 100 semanas. Olha que espetáculo. É um jeito de você se livrar. Indica pra sogra, pra aquele cunhado chato pra cacete. Manda pra eles. Isso aí. Bom, vamos lá. Gui, começar do começo. Você nasceu nessa casa? Você cresceu nessa casa, eu sei. Cresci. Você é de Franca, então. Vitor, sou de Franca, cara, sou apaixonado na cidade. Eu cresci nessa casa, passei aqui, fiquei aqui até os meus 18 anos, quando eu passei na faculdade, aí fui para São Paulo. E eu brinco sempre, né, que planos são aquilo que a gente escreve para Deus rir da gente. Porque o meu plano era, vou passar numa grande faculdade, passei na Fundação Getúlio Vargas, estudei bastante, consegui passar. E meu plano era trabalhar num banco, ficar em São Paulo, fazer carreira em São Paulo. Eu não considerava outras hipóteses na minha vida. Mas aí terminei a faculdade e rapidamente saí, morei em Belo Horizonte, morei em Portugal, morei na Espanha, morei nos Estados Unidos. Em São Paulo mesmo, morei muito pouco tempo fora da faculdade e acabei voltando para Franca. Um movimento que algumas pessoas às vezes até olham para mim, mas por que você voltou? Com certo espanto, porque tanta gente tem vontade de sair. Falei, não, eu já fui, já tive essa experiência, amei a experiência de morar fora, recomendo sempre que eu posso, ajudo quando eu posso as pessoas, ajudar elas a entender e incentivá-las, mas decidi voltar. Minha esposa estava grávida e para mim fez todo o sentido voltar. Amo a cidade, gosto do clima, gosto das pessoas e, você brincou no começo, né? Sou empreendedor em série, né? Tinha muito essa vontade de empreender. E o Brasil, apesar de todas as dificuldades, que nós podemos até falar delas aqui, é um país de empreendedores. Sim. E Franca é uma cidade de empreendedores, cara. Inacreditável aqui. E eu vejo isso com muita força, porque como eu saí de Franca em torno de 18 anos e voltei agora com mais de 30, não? eu vi um salto. Quando eu tinha 20 anos, Franca só se falava em calçado, era indústria. Agora você tem e-commerce, você tem agência de publicidade, você tem Lingerie, tecnologia. tecnologia, basquete, vai... Muita coisa legal, muita coisa assim diferente na nossa cidade. E é uma cidade que você sente a energia do empreendedorismo. Todo dia você encontra. Ontem mesmo estava com um rapaz, o rapaz é CLT, e já estava abrindo um negócio. Eu falei assim, aqui o pessoal realmente gosta e empreende. E por isso que acho que não por acaso existe aqui na cidade um podcast como Pausa, né? Que é um podcast voltado para empreendedorismo. Exato. Gui, e é muito isso. Nós dois não somos daqui. A gente sempre fala, né? Franca é uma cidade muito empreendedora. E tem caras admiráveis em Franca que as pessoas até falam, nossa, mas eu nem imaginava que era. O meu cunhado, Abner, é daqui, mudou para Ribeirão.
viajou também muito, tá em Ribeirão Preto e fala, cara, eu não imaginava, quando eu conto daqui, eu não imaginava que tinha tudo isso em Franca. É muito bacana. Ô Gui, você foi pra Espanha fazer um MBA, né? Isso, eu fui fazer um MBA na Espanha. Porque assim, quando eu saí da faculdade, eu acabei indo trabalhar em finanças. A maior parte da minha carreira pré-MBA foi em finanças na Vale. E, cara, assim, tem aquele negócio, tem aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom fazer e aquilo que te dá dinheiro fazer. E, assim, eu sou muito bom em finanças e me dava dinheiro. Mas... Só que eu, cara, eu não aguentava aquilo. Nossa Senhora. Então, apesar de eu ser bom e de eu ser bom em cortar custo e fazer tudo aquilo que o pessoal de finanças, não era aquilo que me apaixonava. Então, eu não estava feliz, assim, no sentido de realização profissional, apesar de eu estar crescendo profissionalmente, estar desenvolvendo lá na Vale, é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, mas eu entrei lá no programa de trainee, que é um programa de aceleração de líderes, então era muito legal, mas eu não estava feliz. Então, eu saí da Vale para fazer um MBA, porque eu queria fazer uma transição para a área comercial de marketing e vendas. E aí, escolhi... Eu gostaria de fazer um dos melhores MBAs do mundo, pesquisei bastante, vi que tinha excelentes opções na Europa, nos Estados Unidos são aquelas que a gente já conhece, mas existiam excelentes opções na Europa. E opções que traziam não só o conhecimento, mas também a experiência, né, de estar na Europa, é uma experiência cultural e de vida que para mim foi muito importante. Então sempre que eu posso e sempre que eu consigo incentivar as pessoas, eu incentivo, porque para mim fez muita diferença essa experiência. Eu sei que não é para qualquer um, mas... É possível, eu conheço pessoas que estão indo, às vezes até para criar a vida lá, não necessariamente, porque tenho condição financeira, não, às vezes é a coragem que falta do que necessariamente a condição financeira. Sim. E aí eu fui para lá e para justamente fazer essa transição, sair do mundo financeiro, que ainda é minha base, ainda sou muito forte em finanças, me ajuda muito, mas trazer esse conhecimento, essa forma de trabalho pro mundo comercial e de vendas e de marketing, onde eu acabei desenvolvendo a maior parte da minha carreira. Legal, cara. E aí depois você sai de lá e você acaba trabalhando na empresa da Centrum. É isso que eu lembro sempre. Isso. Centrum, Corega, Advil, Sensodine. GSK. Entre o MBA e o mestrado que eu fiz, eu até fiquei um tempo na Johnson & Johnson, mas ao final do MBA recebi essa oferta da GSK. Eu tinha uma oferta da Johnson, mas era para voltar para o Brasil. E eu recebi uma oferta da GSK para começar a trabalhar na Espanha. Então eu falei, cara, vou aceitar, né? Eu lembro que eu tinha um mentor na época e ele assim olhou pra mim e disse assim, cara, se você voltar pro Brasil, puta, tá ótimo, a Johnson é uma empresa maravilhosa, mas tu vai desenvolver tua carreira no Brasil. Se você ficar aqui, você desenvolve tua carreira no mundo. Você pode ir daqui pra outros países, você pode voltar pro Brasil depois, que é o que eu acabei fazendo. Então, assim, eu fui trabalhar na GSK. A GSK é uma multinacional farmacêutica muito grande. Ela está entre as 5 maiores farmacêuticas do mundo, muito forte na parte de vacina, mas também em produtos que a gente diz, né, over the counter, que são os produtos aí sem prescrição médica. Ela também tem uma linha muito forte, que as marcas mais conhecidas vão ser Sensodine, Centrum, Cataflan, Eno, Corega, essas são as principais marcas, e eu fui trabalhar com essas marcas diretamente na Espanha, diretamente em vendas, em espanhol, com espanhol naquela época ainda portunhol. Mas foi uma experiência espetacular, cara. E eu, assim, me ajuda muito hoje. Eu ainda faço muita referência a isso, porque empreender é um pouco isso, né, Vitor? Empreender é um pouco isso. É você cair num lugar que você acha que você sabe, mas quando você chega lá, você não sabe nada, né? Então, tipo, você fala assim, pô, vou montar uma lanchonete. Uma lanchonete. Quando você vai ver a complexidade que é comprar, manter, armazenar, é aí que você começa a aprender. Então, para mim, essa primeira experiência, que não foi uma experiência de empreendedorismo, mas também não foi uma experiência CLT tradicional. Eu caio em vendas sem nunca ter vendido um parafuso. Caio diretamente em vendas, caio num outro país que o meu conhecimento daquele país se limitava a turismo, praticamente. Eu tinha estudado lá, mas... Pô, tinha estudado um ano. Meu comportamento de consumo, de compra, de pagamento. Eu nunca tinha ido numa farmácia lá, não conhecia, não vivia. E num idioma que, cara, eu sabia espanhol, mas meu MBA era inglês. O espanhol que eu sabia era espanhol de colégio.
E não só isso, né? Porque eu não sei quantas pessoas conhecem da Espanha, mas a Espanha fala-se espanhol em Madrid. Se você vai para Catalunha, fala-se catalão. Então eu recebi e-mails em catalão pré-chat GPT, porque hoje em dia é uma mata, né? Pré-chat GPT. Você recebe, clica um botão, já era. Pré-chat GPT, recebi ali em catalão, tinha que jogar no tradutor do Google, escrever, jogar de volta no tradutor do Google para responder em catalão, porque o cliente não queria conversar comigo em espanhol, né? Ele queria conversar comigo em catalão. Cara, que loucura. E aí depois você vai para os Estados Unidos e volta pro Brasil? Cara, não, na verdade não. Aí eu vou para os Estados Unidos, também dentro da GSK, eu estava num programa de aceleração de líderes, e esse programa me deu essa oportunidade. Eles precisavam de uma pessoa para trabalhar com produtos de dor, no caso dos Estados Unidos, a marca Excedrin e a marca Voltaren. Eles precisavam de alguém, e aí eu estava lá na Espanha com vendas, e eles precisavam de uma pessoa para trabalhar esses produtos nos Estados Unidos. Então eu fui para lá e passei responsável por o que a gente chama de Customer Strategy, que é uma coisa que poucas empresas têm, mas todas as empresas deveriam ter. Porque ele não é um profissional de marketing, mas ele também não é um profissional de vendas. Ele é um profissional que fica no meio, fazendo justamente a estratégia comercial daqueles clientes. Então, o que eu vou vender para o Walmart? O que eu vou vender para o CVS? O que eu vou vender no e-commerce? Não é a mesma coisa, são canais completamente diferentes, portanto, eu devo ter estratégias diferentes. E era esse meu papel. Então, ali eu atendia o Walmart, atendia o Walgreens, atendia a CVS, atendia a Amazon. E aí a gente muda completamente o patamar de números, né? Sim. Então, assim, a marca que eu tava nos Estados Unidos, Excedrin, não era a líder em enxaqueca, mas não era a líder no mercado de dor, tinha em torno de 4% do market share, e ela sozinha faturava 5 vezes mais do que toda a GSK Consumo faturava no Brasil. Então, aí você muda completamente o patamar. Só esse produto, Só que é 4% esse produto, que era do segmento. 4% do segmento dele, faturava sozinho mais do que a empresa inteira fatura no Brasil. Muda-se completamente a realidade quando você vai para o mercado americano. Eu falo isso muito para empreendedor, porque eu tive uma época que eu fiquei na Apex Brasil, Sim. Então eu incentivava muito o pessoal a exportar, e eu falava pro pessoal, você só entra no jogo internacional quando você vende para os Estados Unidos. Ah, porque eu já tô em 45 países. Eu falo, você vende para os Estados Unidos? Não. Então... o mercado online americano, ele é 50 vezes maior que o brasileiro. É papo de $1 trilhão ano. É 50 vezes, não é o dobro. É 50 vezes. Assim, é uma discrepância muito grande, E não é uma cara. população maior, né? É uma população... Um país mais ou menos do mesmo tamanho. tamanho. Ele é O consumo é constante, muito O maior. consumo e a maturidade do canal. Né? Exato. A gente precisa entender que lá eles estão diversos anos à frente. Sim. Na questão do canal digital. Né? É um bom ponto esse que você coloca. Eu sempre falo isso. Os Estados Unidos... Hoje em dia eu não posso dizer mais, mas assim... Na época que eu tava lá, a gente estimava que os Estados Unidos estava em torno de 10 anos na frente da América Latina e 5, 6 anos na frente da Europa. Então você consegue prever o que vai acontecer no seu país ao atuar no mercado americano. Sim. Então, assim, isso é muito legal, porque eu falava isso também pro pessoal de exportação. Você tem que estar no mercado americano, mesmo que seja assim, cara, mas eu tô tomando prejuízo. Não importa, você tem que estar lá. Porque você tem que entender o que esses caras estão fazendo e trazer isso pro teu mercado, porque isso vai te colocar à frente dos teus concorrentes. Então, assim, é muito por aí, a maturidade. O que a Amazon Estados Unidos faz hoje? Coisa simples. Naquela época que eu tava lá, já vai fazer aí, não sei, 6, 7 anos. Foi pré-Covid, né? 2018. Então faz mais um pouco. 8 anos. 8 anos. Foi pré-Covid. Eu, inclusive, tava lá no Covid. Foi uma experiência bem atípica. Então, a gente já via, por exemplo, marcas grandes, multinacionais, vendendo na Amazon. Isso não existia no Brasil. Isso não se discutia no Brasil. Porque você falava, não, a Pampers nunca vai fazer venda direta, porque se ela fizer venda direta, o farmácia não aceita. Ela vai atravessar. Vai lá pra você ver se hoje, eu recebi hoje a publicidade da Pampers fazendo venda direta. Isso começa semana que vem. Então, assim, ela vai fazer uma live e vai começar a fazer venda direta. Ela chamou um influenciador para fazer essa live.
Porque todas as marcas vão caminhar para isso. E se o comerciante não tiver preparado para isso, cara, 8 anos atrás já acontecia nos Estados Unidos. A regra do jogo é essa. A regra do jogo é essa. Quem é marca, por exemplo, precisa estar na ponta do cliente. Até para conhecer o cliente. Para conhecer o cliente, tomar decisões mais rápidas, não é? E desde lá isso vem acontecendo. Sim. Né? Acho que antes disso já se discutia muito, Franca muito calçado, e já se falava, pô, até quando vai ter um representante se a gente pode abrir um canal? E eu acho que uma coisa não mata a outra. Né? A grande questão é como posiciona essa venda para não queimar o resto da cadeia. É só isso. Eu respeito. Agora, se você entrar queimando, aí você vai zoar teu varejista. E teu varejista precisa comer, cara. Então ele também não vai deixar de vender, ele vai trocar de marca, ele vai fazer outra coisa. Mas eu sempre falo. Se tiver uma organização, e aí o brasileiro sempre leva muito pra bagunça, né? Não, vou entrar e vou matar todo o processo, vou fazer direto. Você vai se matar, na verdade. Sim. Se a Pampers entra destruindo o resto da cadeia, ela perde share. Perde. O lance eu sempre digo pra quem vem com essa objeção, vinha muito mais antes. Alguns anos atrás, muita gente falava, não, eu entendo que o e-commerce é uma realidade, mas não pra mim. Falei, cara, por que não pra você? Porque senão o meu lojista vai deixar de comprar de mim. Falei, se você usar o mesmo markup que ele usa, ou seja, o cliente vai estar na loja dele, vai pegar o produto na mão, R$1,99. Vai entrar no seu e-commerce, R$1,99. Ele não deixa de comprar no físico, porque está na mão dele. Ele leva para casa. As mesmas condições ele vai comprar no físico. Você está reforçando o físico. Você divulga a sua marca, você faz todo o trabalho para levar o cliente, ele vai na loja e compra. É bom para o lojista e bom para você. É perfeito isso. E assim, é interessante, a gente olha, voltando ao ponto da maturidade de mercado, essa discussão ocorria quando eu estava lá. E aí você tinha a discussão, o varejista não queria, e a solução é justamente essa que você colocou, Vitor, de você manter o preço. Você protege, você ajuda o cara. Então, quando você pega uma Pampers, eu tenho certeza que a Pampers não vai fazer isso, porque a Pampers já viveu isso em outros países, principalmente nos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos ele antecipa muito essas tendências, ela já sofreu isso lá, e lá ela não sofre isso com um varejista pequeno, ela sofre isso com o Walmart ligando pro presidente da empresa. Então ela já sofreu isso lá e ela já se adaptou e já acertou a estratégia. Aqui no Brasil, e agora puxando ali, porque eu tenho uma farmácia, então a gente vive isso no dia a dia, eu tenho marcas que fazem isso de maneira inteligente e eu tenho marcas que não fazem isso de maneira inteligente. O que eu faço? Aquelas que fazem de maneira inteligente são parceiras minhas, estão lá dentro. Aquelas que não fazem isso de maneira inteligente, eu comprei uma vez só. Exato. E agora eu não estou repondo o produto delas. Então eu tenho marcas grandes, a maioria delas nacionais, as multinacionais não costumam cometer esse tipo de erro, que estão fazendo promoções no e-commerce abaixo do preço que eu compro. Para que eu vou comprar esse cara? Para que eu vou manter esse cara? Não faz sentido para mim, não faz sentido para o meu cliente. Porque eu não quero que o meu cliente entre na loja e fala para mim assim, pô, Guilherme, tô aqui na tua loja, tô na frente do produto, mas online tá mais barato. Bem mais barato. Bem mais barato. E assim, aí a marca até fala, assim, a gente tinha muito nos Estados Unidos, que é a questão da pirataria. Nos Estados Unidos a gente tinha muito forte isso, que é uma coisa que eles só estão percebendo agora. Pirataria lá? Pirataria lá de produto mesmo, suplemento alimentar, vitamina, é muito fácil falsificar esse tipo de produto, é muito fácil. Então, a gente... Fica tranquilo. Caiu o mundo dele, ficou sem chão. Caiu. Você vai lá comprando. Estados Unidos, compra Centrum pela metade do preço e acha que você tá. Você tirou o chão do menino. Pô, comprei um Centrum na loja, custa $100. Aí eu comprei aqui na Amazon por $12. Olha que negoção que eu fiz, né? Aí chega o... Cara, saiu na Anvisa ontem um monte de suplemento falsificado. Tá no site da Anvisa, um monte que a gente acompanha, né? Um monte de suplemento falsificado de venda na internet, porque a loja é muito difícil fazer isso, porque a loja só compra de distribuidor oficial. Então eu, na minha farmácia, não compro de um distribuidor que passa na porta. Eu só compro Santa Cruz, Panfarma, Milfarma, só as grandes distribuidoras nacionais, e elas não fazem esse tipo de coisa. Mas na internet, então se o preço está muito fora da realidade, você tem que olhar. E a gente tinha essa luta eterna lá. Então a minha equipe de Amazon, a estratégia de Amazon era, né, eu fazia a estratégia comercial, então essas decisões eram minhas na minha categoria. A estratégia comercial de preço era, a gente tinha sempre um preço que ficava ali entre o Walgreens e o Walmart,
que são os... Assim, o cara quer subir muito o preço dele, tinha alguns pequenos varejistas que colocavam preço... Aí também, cara, não vou subir para ser mais caro do que... Eu me baseava pelos líderes de mercados, que era o Walgreens, Walmart e CVS. Então a gente tinha um preço próximo dos deles, e isso era uma parte do trabalho. A outra parte do trabalho era perseguir contas falsas vendendo produtos... A gente não pode dizer que era falsificado, a gente dizia de procedência duvidosa. Porque às vezes não era falsificado, às vezes era importado de outros países. Então não era exatamente o mesmo produto, porque, por exemplo, o Centrum num país é um produto, em outro país é outro. Não é a mesma formulação, não é exatamente a mesma formulação. Então ele não pode ser vendido em outro país, não tem autorização. Então boa parte do trabalho era identificar essas contas cuja procedência dos produtos não era garantida, era duvidosa. A conta do Walmart, essa não tinha problema, a gente sabia que era de procedência, mas uma conta aleatória que surgia e tal, a gente passava justamente que traziam esses preços muito fora da curva, que traziam assim preços com 40%, 50%, podia ser validade, podia ser acondicionamento que estava jogando. Então às vezes o cara tinha deixado o produto, porque produto medicamento não pode com temperatura, às vezes o cara tinha deixado o produto mal acondicionado, aí ele não conseguia vender na loja mais, porque tem fiscalização, ele queimava isso na internet. Então era nosso papel como marca proteger isso. Então a marca ela tem essa responsabilidade, até por isso que ela tem que estar online. Sim. Se você não tem uma loja na Amazon, não sei se... Bom, o Vitor com certeza sabe isso, trabalha com isso todo dia, mas se você não tem uma loja na Amazon, você não tem direito de falar com a Amazon sobre a sua marca. Eu sou dono da marca X. Quero falar com a Amazon porque tem alguém vendendo produto falsificado meu. A Amazon nem conversa com você se você não tiver uma loja lá. Loja e a tua marca, entre aspas, registrada dentro da Amazon. Eles têm um registro próprio deles, que eles validam todos os documentos para que você seja a marca dono da marca na Amazon. Lá dentro. Você tem que estar. Então, no mercado americano, se você não tem Amazon, você está fora de qualquer roteiro de compras online. Todo americano, quando ele vai comprar, ele olha na Amazon primeiro. Ele olha na Amazon, Walmart, ele vai primeiro por esses dois e ele compra o resto. Então a sua presença online, ela é uma estratégia de proteção de marca. Exato. Ela não pode ser vista só como venda. Sim. Então a gente essa era uma discussão interessante de novo, assim, uma discussão que a gente tinha 10 anos atrás lá nos Estados Unidos, que a gente vê agora no Brasil, que é essa discussão de eu devo estar online ou não devo estar online. 10 anos atrás, isso já era assim, a gente discutia isso lá. Hoje não tem mais dúvida. Mas a discussão era justamente essa. Por que eu devo estar online? Naquela época, ainda era uma parte pequena do faturamento. Não vou lembrar os números aqui, mas era tipo assim, 5%, 6%. Só que crescia 3 dígitos. Não eram 2 dígitos, que mercado nenhum crescia 2 dígitos lá. A Amazon crescia 3 dígitos. A meta deles eram 150%, 200%, 300% de crescimento, dependendo do produto por ano. Sim. Isso era a primeira razão. Segunda razão, é assim que eu protejo a minha marca. Então eu garanto que não vai ter ali produto de procedência duvidosa. Eu sou oficial, o resto eu sou oficial. Então, se tem um preço muito fora do meu, a gente aciona a Amazon pedindo explicação. Se tem um produto levemente diferente, às vezes até coisa simples. Às vezes a imagem que, por exemplo, hoje você consegue identificar isso no próprio Centrum. Se você for comprar Centrum online, leia a descrição, o nome do produto e não só a foto. Porque muitas vezes ele coloca a foto de um Centrum e ele está vendendo outro Centrum muito parecido. Por exemplo, você tem o Centrum Essentials e você tem o Centrum Clássico. São 2 produtos diferentes. Eles colocam a foto do Centrum Clássico, que é um Centrum que o preço dele ultrapassa os R$100, 120, 130. Mas eles estão vendendo o Essentials, que é o produto básico, que custa na faixa de 60 e 70. Você bate o olho e fala, vou comprar o Centrum. Mas na verdade você está comprando outro produto. Isso acontece muito com o mercado mais próximo das pessoas, né? Com um suplemento. Você vai comprar ali o Whey Protein. Você fala, tô comprando Whey. Tô comprando Whey que custa R$150. Chega na tua casa, o Nutri, que não é a mesma coisa. É massa, não é Whey por 100%. Então, assim... Mas você viu a foto ali. Então tenha muito cuidado se você estiver comprando online em coisas que não são oficiais, porque as marcas oficiais não fazem isso. Sim. Tenha muito cuidado para fazer uma análise correta. Leia a descrição, veja exatamente. Não olha só a foto e clica e compra, entendeu?
Porque tem que ler o que tá comprando, né? tem que ver exatamente o que está comprando. E quem é marca, E a marca expõe do jeito certo. A marca expõe do jeito certo e garante. Ela tem esse papel de garantir que os outros não estão fazendo de maneira errada. Então, Exato. tem um fornecedor meu que eu tive uma discussão muito dura com ele, fornecedor grande, e eu falei assim, cara, você não pode fazer isso. Você está destruindo a sua marca quando você permite que outros façam online, que outros estejam vendendo online uma descrição diferente do que ele está entregando, quando o outro está vendendo online com esse tipo de... Você não Sem sabe pegadinha. a procedência e tal. Isso destrói a tua marca. Porque quando o cliente chega ali, ele não vai falar, foi a loja XPTO do Mercado saber. Livre. Não, ele vai ler aqui, ó, não, foi a empresa tal. Exato. Entendeu? Ele Como não... que eles não controlam, como eles não cuidam. Cara, voltando um pouco, eu quero trazer a conversa para a atualidade. Né? Sou empreendedor serial, tenho um monte de empresa, eu quero chegar nisso rápido. Mas eu não posso deixar de passar uma pergunta. A gente está falando de Estados Unidos tendência, ou seja, a gente olha, quer saber o que vai acontecer no Brasil, olha para fora primeiro, e acho que os Estados Unidos é uma grande referência de fato. A Europa também tem pontos específicos dependendo do mercado. Mas uma coisa que a gente tem discutido muito é o cara querer copiar o que está sendo feito nos Estados Unidos. Então, assim, Estados Unidos é tendência, ótimo. Você olha para lá e entende o que vai acontecer. Mas o que dá certo lá, dá certo aqui, se eu aplicar igual lá, vai funcionar aqui? Cara, é uma excelente pergunta. Eu falo o seguinte, aplicar igual não faz o menor sentido. Por quê? Porque a cultura dos países é diferente. Então, assim, o americano, ele toma 1.500 pílulas por ano. 1.500 pílulas, comprimido, cápsulas por ano. O brasileiro toma em torno de 200, 300. É muito diferente, você não dá para você aplicar. Isso acontece muito. Nós chegamos a trazer produtos dos Estados Unidos para o Brasil que foram fracassos retumbantes de venda e eram líderes de mercados nos Estados Unidos. Por exemplo, o antiácido no Brasil, o mais comum é aquele pozinho, né? O pozinho do Eno, o Sonrisal. Nos Estados Unidos ele é uma cápsulazinha mastigável. Vende no Brasil, eu tenho na minha loja. Eu tenho uma unidade, até hoje não vendi ela. E ela é a líder de mercado nos Estados Unidos. Estourado. Nos Estados Unidos você deve lembrar. Potes de balde. Então se você simplesmente for lá e trouxer a mesma coisa para cá sem considerar a realidade, entender por que o brasileiro faz isso, você não tem sucesso. E o contrário também, nós já cometemos esse erro no exterior. Nós já tentamos levar a Eno pro exterior, que é o líder da GSK Consumo, né, da Haleon, para outros países, para Portugal. Eu fui diretor de marketing em Portugal e tinha essa história lá, e era a história que eles sempre brincavam comigo, que foi o maior fracasso da história da GSK Portugal foi o lançamento do Eno. Por quê? Porque o Eno ele tem muito a ver com a cultura do brasileiro de comer no final de semana, o churrasco, a feijoada, o excesso de bebida. Passa mal. Então, Eno, assim, na minha loja, Tampinha sexta, de Eno sábado, domingo e segunda-feira é uma maravilha. Terça e quarta não vende. E aí a pessoa tenta replicar esse modelo na Europa. Não funciona, por quê? Ainda mais em Portugal, onde a pessoa come muito peixe, vinho. Não é cerveja, é vinho. Não é carne de vermelha, é peixe. Então não faz sentido. Não é o excesso, né? O excesso é coisa brasileira ou não? Não, o excesso ele até ocorre. O excesso de vinho, então, ocorre, que é uma maravilha. Mas não de Só comer que absurdo. mas é diferente. Mas é um excesso diferente, né? Porque a nossa cerveja, ela é uma cerveja de trigo, ela tem muita base de trigo, então a nossa cerveja é mais pesada. Dá empanzinada. Dá uma empazinada. Então, assim, a replicação idêntica, ela não faz o menor sentido. Por outro lado, é inegável que essas tendências são comuns e estão cada vez mais comuns. Então, você pega internet, por exemplo. Vocês vão lembrar do Orkut, um fenômeno brasileiro que só existia no Brasil. Obviamente ele acabou. E se você fosse raciocinar, você entenderia que ele acabaria. Nossa, como é que acabou uma coisa tão grande? Acabou porque cada vez o mundo está mais globalizado. Então eu abri uma conta no Facebook quando eu fui primeira vez para o exterior. Meus amigos tinham Facebook, eu tinha Orkut e nenhum deles tinha Orkut. À medida que o mundo vai se globalizando, as pessoas começam a ficar menos diferentes. Então as comidas hoje já não são mais tão diferentes entre os países como eram. Os produtos já não são mais tão diferentes. Então, há 20 anos atrás, quando eu era uma criança... Criança, com 20... Não, talvez 30 anos atrás, quando eu era uma criança, a gente tinha uma particularidade... Esquece o tempo. Quando você era uma criança... e muitos nossos aqui vão se referenciar a isso, a gente tinha uma particularidade no Brasil, que era o picolé Que Bom,
que era um espetáculo, né? Era muito gostoso, a gente adorava, vinha com surpresinha, palito um lá. palitinho, dava um outro e tal. Aquilo era muito particular do Brasil e é um case famoso da Unilever. Porque o Brasil foi o último país do mundo que a Unilever conseguiu padronizar as fórmulas de picolé. O Chicabon que você come hoje não é o Chicabon que você comia na tua infância. Não é só não é só que seu paladar mudou, ele não é mais o mesmo produto. Sim. Só que o Chicabon foi o último dos picolés do último país que eles conseguiram mudar. Mas ainda assim, mudou-se e padronizou-se. Mas é um processo. É importante as empresas entenderem como vocês. Então, vai pro exterior, viu uma coisa legal, aprendeu, tente aplicar isso no Brasil. Mas só não adapta- copia, adapta a realidade A questão, brasileira. Entende a a realidade, questão é modelar da forma que o Brasil precisa, né? Acho que tem Exato. questão cultural, mas tem diversos outros fatores que interferem. Mas é muito comum a gente ver, o cara vai para fora, volta com a ideia e quer replicar igual, e quebra a cara. Né? E aí você traz exemplos da área de saúde que acho que são fenomenais, né? Porra, o que muda pro cara mastigar um negocinho ou fazer o eno na água lá e tomar aquilo lá? Cultura. Muda a cultura. Cara, às vezes é cultural. O cara aprendeu que ele precisa tomar aquilo, que é a sensação qualquer. Eu faço aquele negócio efervescente, toma aquilo, já desce limpando, né? Desce limpando, Diferente da balinha que eu Exato. chupo e aí, ela limpa, né? Não acontece nada. Eu tive um cliente que tentou trazer pra cá aqueles pods de colocar em máquina de lavar louça, por exemplo. E lavar roupa também. O brasileiro comum usa o pó, o omo em pó, ou aquele omo líquido. Mas não coloca o podzinho dentro da máquina e deixa bater. O americano já usa isso, Usa. aquele Tide, né? O cara tentou trazer pra cá e teve que voltar o estoque inteiro porque não vendeu. Não vendeu. Porque não é costume nosso usar. Mas assim, mas dá pra criar, viu, Vitor? Dá pra criar. Lógico, Dá pra lógico. você Não é lançar costume, tendência. mas você pode lançar tendência desde que você seja muito cuidadoso, não faça loucuras. Pô, eu vou trazer 20 containers, mas traz põe online, monta uma loja, contrata um influenciador, vai construindo. Eu Construir acho que é muito por aí. narrativa, Acho que é aí que mora a Você magia falou do no exterior. mercado fitness, desde quando isso foi tendência, assim, desde quando isso era um hábito? Nunca foi. Nunca foi. Hoje, todo mundo vai atrás de whey, todo mundo toma uma creatina, tudo assim. Inclusive, você é vê muito barato lá na minha loja. viu? Sou um vendedor nato, eu não que... perco uma não perde uma, a oportunidade. loja dele tem. Mas se você pegar historicamente uma curva ABC de vendas lá da tua da farmácia ou dessa área, com certeza a parte de suplemento aí não era nem de longe era um do que vendia. Hoje eu aposto que ela já começa a aparecer. Já aparece, é uma parte relevante. E só pra pegar essa brincadeirinha que eu fiz do vendedor nato, assim, isso é uma coisa legal. Quando eu tava na Vale, muito antes de virar modinha, viu, pessoal? Eu fiz um curso de coaching. Muito antes de virar modinha, assim, isso, já faz 16, 17 anos atrás. Eu lembro que eu fui a terceira turma do IBC a fazer em Belo Horizonte. A terceira, hoje eles já têm mais de, 50 turmas formadas. E aí foi quando eu aprendi isso. Se você tem um negócio, você tem que vender o teu negócio o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo Sem inteiro. dúvida nenhuma. Nunca perca uma oportunidade de falar do teu negócio. E lá naquela época era muita questão do como coach era muito antes de virar modinha, ninguém sabia o que era. O que é um professional coach, o que você faz e tal. Então, eles falavam, cara, é quase que tipo assim, bom dia, meu nome é tal e eu trabalho com isso. E eu falo isso muito pras pessoas. Então, pessoal, assim, se tiver alguma coisa assim, pra vocês levar desse bate-papo de hoje, leva isso. Se você é empreendedor, fale do seu negócio o tempo inteiro pra todo mundo. Não perca a oportunidade de falar. Porque você não sabe, aquela pessoa pode ser um cliente potencial, aquela pessoa pode conhecer alguém que é um cliente potencial, ou aquela pessoa pode te dar uma ideia. É assim, faz Como parte de que a quem gente você se conheceu? é. Vindo conhecer aqui. Exato. Aí a gente pegou, ficou ali na rua, o que eu te falei? Cara, a Maristela tava junto, eu acho. Você falou, tava ela junto, é fisioterapeuta, tem a MB e tal. Que legal. A Renata também. De repente, as duas se conversando e que as coisas Exato. começam a andar, entendeu? Exatamente. Então, assim, O empreendedor fale precisa o tempo. fazer isso. O empreendedor precisa. O empreendedor, às vezes, ele parece que ele tem 24 horas, vergonha, né? cara. Parece que ele tem vergonha de vender. Ele, não, assim, não, é errado cara. vender. Não é errado, não. Assim, existe venda e existe Foi venda. aí que nasceu o BNI. Foi aí que nasceu o Beni, uma genialidade. Mas eu acho que o Beni, ele profissionalizou isso muito. Eu tô falando assim, pra mim tem que ser uma coisa natural, sabe? Tem que ser, cara. Tem que ser. Então, assim... Não tenho nada contra o BNI. Não, A questão é que é um eu modelo que, admiro assim, muito. É um modelo é um modelo que legal. faz o cara que não consegue, que não tem isso naturalmente, eles acabam Desenvolver modelando e isso. desenvolvendo isso no cara.
Mas é em função de uma dor dessa, né? Então não é, parece brincadeira, parece uma crítica, mas não é, pô. É um negócio que assim, naturalmente, ou seja, da escola que eu venho, cara, é o que você está falando. É onde você tá, radar ligado o tempo inteiro, tem oportunidade, vamos falar de negócio. E o teu negócio ele tem que estar junto com o seu tempo inteiro. Você não tem como, você não separa Então, isso. são duas coisas que o empreendedor tem que ter nato. Ele tem que tá sempre falando do negócio dele e ele tem que estar sempre observando. Radar ligado. Radar ligado. 24 horas. Eu aprendi isso muito com a minha presidente lá em Portugal. Em Portugal foi a primeira experiência assim mais de alta liderança que eu tive. Então eu era diretor de marketing. Então eu participava do board de diretores e eu tinha contato diário com a presidente. E ela era uma pessoa muito interessante e acho que talvez a maior qualidade dela fosse essa, ela tinha várias qualidades, mas como profissional, ela tinha essa qualidade que era uma qualidade muito interessante. Ela estava 24 horas com o radar ligado. Ela ia comprar uma roupa que não tinha nada a ver com os produtos que a gente vendia e ela estava pensando no subconsciente dela ali, O que eu posso extrair disso? o que eu posso extrair disso, o que essa vendedora falou que eu achei interessante, como que eles comunicam online. Óbvio, tem aquelas coisas óbvias, né? Você vende sapato, quando você vai na loja de sapato, você olha os outros sapatos. Mas ela não fazia isso só quando ela tava numa farmácia. Ou só na entendeu? área dela. Só né? na área dela. Ela fazia isso o tempo inteiro. Ela tava toda hora trazendo ideia, ela tava toda hora trazendo... E eu aprendi isso muito com ela. E eu tento trazer isso para as minhas empresas hoje. Então, quando eu tô aqui, eu tô olhando, eu olho o aparelho que você tá usando, eu olho a estratégia de comunicação sua, eu olho a tela, eu olho tudo, porque eu sei que isso vai me ajudar consciente ou inconscientemente, muitas vezes inconscientemente. Você nem sabe esses dias para trás nós fizemos uma mudança no layout da loja, eu falei assim, nossa, como eu sou, assim, não sou inteligente, não fiz nada. Os meninos assim, pô, que legal que essa mudança que você fez. Você Cara, replicou alguma coisa que eu você já repliquei viu. alguma coisa que eu já vi, eu tenho certeza que eu não tirei isso da minha cabeça. Cara, mas isso é muito legal, porque o meu negócio é esse, né? É multiplicação de boa prática, é o que eu sempre falei desde o começo. Sim. Então, assim, como eu hoje trabalho com diversos segmentos no mercado, muitas vezes uma solução que eu vejo num supermercado, ele serve para uma loja de conveniência. Ou que funciona no laboratório óptico, serve para um cara distribuir café. Ou seja, depende do segmento que você está, você consegue replicar. E é isso, é repetição que funciona. Né? Como que é a logística no determinado negócio? Poxa, ali funciona assim, aqui como que é? Não, aqui a gente está sofrendo. Quer tentar fazer? Funciona. Então essa multiplicação de boa prática, ou seja, pegar alguma coisa que você observou num segmento que não tem nada a ver com o seu e trazer para o seu, faz todo sentido. Pode inovar o Faz todo segmento. sentido. Cara, você inova, você inova. É, Você inova bom dentro do seu segmento, segmento. Você traz uma prática que já é feita em outro lugar. Sim. E isso é fundamental. Agora, a questão para isso é radar ligado 24 horas por dia. Ah, eu vou sair para jantar. O radar tá ligado. Aonde você vai? Vou dar uma volta no shopping, né? Eu brinco, Cara, uma mandada no é uma shopping. escola. Né? Em casa o pessoal tá, o que você tá, né? Eu vou olhar pro shopping, eu vou ver se tem gente, se não tem gente, se o estacionamento tá cheio, se tem mais gente dentro do que fora. Já quer dizer mais, assim, se eu chegar no shopping, o estacionamento fora tá lotado, dentro tem vaga, já mostra o perfil de público que tá no shopping. Se você entrar no shopping, quantidade de gente andando, quantidade de gente andando consumindo só uma água, um sorvete, ou com sacola na mão, sacola de que loja? É das âncoras, é das outras lojas. Cara, você consegue mapear o shopping numa volta de 20 minutos. Mas E aí pra você macerar, entende o que está acontecendo no indo, mercado. Você entende o que está acontecendo com no o mercado. radar certo, né? Aí que tá, é o radar radar certo. ligado. É Eu acho buscar que- e você não tá andando ali à toa. Você acha que o Vitor vai para os Estados Unidos com essa frequência que ele vai à toa? Vai fazer negócio, Ele vai não sabe o que ele tá observar, né? fazendo. Você acha que Ele ele tá nem lá sabe com o que o tá- pateta? Ele tá indo ver pra o gerar vídeo? o conteúdo. mercado mais importante do mundo. Ele vai pra gerar É, conteúdo, ele aham. não tá nem vendo o que tá Tá barato acontecendo. gerar Ele vai, conteúdo. volta, não vê nada. Tá barato. É. Você conseguir entender, cara, vou dar um exemplo. As últimas Black Fridays todas eu tava lá. Porque tem se tornado uma data importante no mercado brasileiro. Porém, não fizeram a estratégia de casa. Foi errado. Foi exatamente A errado. data foi, é errada. Foi exatamente, exato. Foi Eu já exatamente vejo- eu já uma vejo- uma tem cópia lá- errada. Eu já Você vejo tem uma lá, movimentação casa da violenta data. de sair de Black Friday. Porque você tem E lá defende, inclusive. o Dia de Ação de Graças, que é a quarta-feira, onde todo mundo compra produtos no preço cheio, entrega, faz a troca de produtos, etc., de presentes. É pós. Quinta-feira reorganiza o estoque, sexta-feira você faz o desconto. Porque o pra Natal não é limpar. importante para eles. Exato. Aí aqui você pega o Natal e os caras transportaram a Black na mesma data, ou seja, você vende produtos na época que todo mundo vai comprar pra dar de Natal com desconto. Exato. A Black Friday E eu no quero- Brasil deveria ser, não Black Friday, né, mas deveria ser dia 27 de dezembro. 26 de dezembro.
Você troca presente dia 24. Ou no meio do ano que não tem nada. Você falou, perto da Páscoa. Mas a data correlata Pelo amor no de Brasil. Deus, no meio do ano você não consegue pra- vender nada. Mas a data traz pra correlata maio, no Brasil junho. seria pós-Natal. 2 dias depois E do não Natal. antes, né? Porque aí Mas o pessoal aí você carrega pro pega, Natal. mas você tem uma questão diferente, cara, que culturalmente também é um problema. O brasileiro, ele vive vendendo almoço pra comprar janta. Se você pós-Natal, você não vai ter Black Friday. Ou o cara vai pegar, esperar pra mas comprar eu na acho Black que- eu acho Friday que pra o dar meio o do teu ano seria uma presente e vem data na semana boa. que vem. Exato, Você Mas traz isso não- pro meio do não- ano, é legal. Não pré-Natal. E o maior erro que eu vejo da Black é o seguinte, é o cara ter o produto novo, aplicar desconto, porque ele precisa fazer giro pra pagar uma folha de 13º. Aí tá completamente Que não errado. é o conceito da Black, né? Não. A Black é queima de estoque. É queima. Mas o que eu mais vi acontecer no Brasil é o cara pegar o estoque dele, que tá ali, atual, queimar esse estoque porque ele precisa de dinheiro no caixa pra pagar o 13º. Não, E aí, cara, é onde Fluxo se de confunde caixa. tudo. A gente falava na faculdade, né? Cash flow is king, né? O fluxo de caixa manda. E agora que eu tenho um comércio, não subestime o fluxo de caixa. De jeito nenhum. Às vezes a gente olha muito pra... Na verdade, o brasileiro precisa de fazer uma aula de finanças, né? Ele chama margem, ele chama markup de Você margem. na escola, né? Você precisa começar lá embaixo, Você né? começar lá embaixo. Você chama O markup próprio de margem. sistema te traz Ele não isso. sabe calcular o lucro dele, ele mistura conta pessoal com conta profissional. Então tem um monte de coisa aqui Não, que o a próprio gente... RP, cara. Você pega o RP, ele faz lá o que é a margem, ele chama de lucro. Quando então. você olha a terceira coluna dos RP, a grande maioria deles traz como lucro, o que na verdade não é lucro, é margem, velho. E aí, dentro desses conceitos aí, um conceito até e esse é um pouquinho mais complexo, é o de fluxo de caixa. E se você não souber gerenciar fluxo de caixa, você entra, por exemplo, por que eu consigo lá na farmácia vender leite e fralda num preço muito baixo? E, assim, tem outras farmácias que não compram no preço que eu vendo. A gente direto recebe assim, por que é tão mais baixo? Por que eu sou a única farmácia? Assim, tudo bem, a gente tem apoio da rede. Isso faz toda a diferença. Mas fora o apoio da rede, não é só isso. Enquanto eu tenho meus concorrentes comprando R$1.000, R$500 de fralda por semana, eu compro 100 mil. Só que para eu comprar 100 mil, eu tenho que ter 100 mil de fluxo de caixa. Exato. Eu ponho 100 mil de fluxo de Você caixa. subsidia a operação. Eu subsidio a operação. Mas eu tenho um planejamento em que eu sei quantos dias eu demoro para vender aquela fralda, aquele Você leite, trabalha o giro. versus o meu prazo do meu fornecedor para pagar. Não é que eu tô... Não é que eu peguei 100 mil do meu bolso, pus ali... Pus para abrir a loja, mas hoje em dia eu não peguei 100 mil do meu bolso e pus ali para comprar É o fralda. giro. Eu tenho... O meu fornecedor me dá prazo, 45 dias, então eu compro exatamente o quanto eu sei que eu vou vender em 45 dias. Então, quando tá chegando aquele boleto, eu já vendi praticamente todas as fraldas que eu comprei daquele fornecedor. Então, agora isso só é possível porque eu tenho um bom gerenciamento de fluxo de caixa. A maior parte do meu tempo eu dedico a gerenciar fluxo de caixa. E uma política comercial bacana, porque se você também não receber, você não paga o boleto. Então você deve ter alguma forma, a tua política comercial deve ser contemplada também nesse ciclo operação financeira que você está trazendo. Ou seja, é o tempo que eu vou desembolsar o dinheiro para o tempo que eu recebo. O tempo que recebe. Então você tem que considerar ali quanto tempo você recebe no Pix, no dinheiro, Você não vai no parcelar essa cartão, fralda nesse tal. preço em 10 vezes. Não dá. Bom, É isso que eu tô Parcelar falando. em só, 10, só pra é isso quem que eu tô falando. combinado, aí dá pra fazer, mas Não, aí ok, é mas como aí estratégia aí é uma comercial. estratégia de Tem volume, fidelização. exato. Aí beleza. Mas não é o... Mas esse é um outro problema que a gente vê acontecendo muito. O cara quer ter o melhor preço e ainda quer dividir até em 10 vezes. E Mas antecipar. meu concorrente faz. Cara, foda-se teu Aí concorrente. ele Você tem que pensar parcela em no 10 teu... e antecipa o recebimento ainda. Então, se o cara não tem o dinheiro para subsidiar a operação parcelada em 10 vezes, cara, e tem que ver o custo desse dinheiro, É que né? você não Porque consegue se ganhar você tiver sempre, ele né? na mão, já é caro para você fazer isso. Se você não tiver e tiver que antecipar, uma antecipação de 10 parcelas hoje é mais de 10%, cara. E tem muita operação que não vai ter de resultado. Aí o cara não sabe o que quebra. E o cara, o empreendedor, às vezes, ele quer ganhar em tudo sempre. Não dá. Eu quero ser o mais barato, com mais prazo, com a melhor qualidade, no melhor ponto. Não dá. Esquece, cara. Você não Então vai você ter. tem assim, no mercado de farmácia, cada farmácia tem uma característica. Você tem uma rede de farmácias em Franca muito grande, que a característica dela é convênio. Não é preço, não é prazo, é convênio. Essa é a estratégia comercial dela e é genial e ela se transformou numa das maiores redes do interior fazendo essa estratégia. Você tem uma outra rede que é a maior rede do Brasil, que é a Droga Raia, que a estratégia comercial dela é ponto e loja. Ela não tem Não tem o melhor preço, preço. pelo contrário, ela é bem mais cara que as outras. Ainda assim, ela é a que tem o melhor faturamento, porque ela fez uma estratégia comercial de ter ponto
e uma grande quantidade de funcionário, atendimento. Essa é a estratégia comercial dela, não é preço. Ah, mas tem um produto que é mais barato ou outro, beleza. Que é o Isca. É o Isca. Mas cada uma tem a sua estratégia. Então, tem uma rede que tem a estratégia de convênio, tem a outra rede que tem a estratégia de ponto e comercial. Os independentes têm a estratégia de estar próximo do bairro. E cada um tem que ter a sua estratégia. A nossa estratégia lá é uma estratégia muito agressiva em promoção, muito agressiva em fralda, muito agressiva em leite. Então, cada farmácia tem que ter a sua estratégia para poder conseguir, isso para falar de farmácia, mas em qualquer empreendimento. Sim. Porque se eu quisesse ser o melhor ponto da cidade, eu estaria pagando ali 3, 4 vezes mais no aluguel do que eu pago. Se eu quisesse ter não, quero ter um monte de funcionário porque eu não quero que o cliente espere nem um minuto. Quero ter o melhor preço. Não existe. Só encarece a operação. Não você não existe. consegue ter a melhor operação mais cara e vender mais barato. Então, assim, dentro da rede a gente tem um excelente relacionamento, a gente troca experiência. Recentemente eu estava falando com o pessoal da rede de um outro município e eu falei isso para ela. Eu falei, calma, você vai falir. Porque você quer ter o melhor preço, você tem uma quantidade muito grande de funcionário, porque o teu cliente não pode esperar nem um minuto, você quer ter entrega própria, você não vai conseguir. Você tem um ponto extremamente caro, senão você vai ter que escolher. Você escolhe as suas batalhas. O que você vai ser bom? Então a Droga Raia escolheu a batalha dela. Eu vou ter o melhor ponto da cidade. Ela não discute, ela paga aluguel dela 10 vezes o que eu pago. Agora, para ela pagar 10 vezes o que eu pago de aluguel, para ela ter o dobro da quantidade de funcionário que eu tenho. De madrugada tem 6, 7 madrugada, pessoas. 6. Para ela ter isso tudo... Tem um só de madrugada Não, agora. de madrugada eles estão melhoraram reduzindo o isso. custo. Agora Reduziram caiu. Eu fui esses dias de madrugada, tinha um caboclinho lá ouvindo um baita do rock. Mas é porque a Droga Raia, ela entrou Tava sensacional. Ela especificamente entrou Ela mudou, ela Ela tá com um reposicionou. problema muito sério de lucratividade. Uma empresa do tamanho que tem a Droga Raia, quanto vocês acham que é a lucratividade dela? Chuta. Qual que você acha que é a lucratividade final dela? A linha final ali? Cara, não faço ideia. Na área de farmácia, 2%. 2%. Mas o volume é absurdo. Volume é absurdo, mas ela lucra 2%. é É nada, muito né, pouco, Quer deslize. cara. É. Qualquer Eu deslize. vou pro outro lado Uma taxa já, de né, cartão cara? que sobe de 1 para 1,5 para 2, reduz pela metade o lucro dela. Qualquer, qualquer lucro. Então, assim, E tem muito então investimento ela que você tá, fizer, não ela tá compensa dando um ficar passo subindo. atrás. Vocês vão observar o movimento dela de um passo atrás, ela vai ficar muito mais forte no online. Inclusive, fala-se da possibilidade de ela começar a fechar a loja. Porque ela tá dando um passo atrás, tá reduzindo o número de funcionários e tal. Mas tudo bem, ela fez uma estratégia de consolidação, se consolidou dessa forma. O que eu percebi Agora, foi para ela se consolidar disso, ela não pode ganhar em preço. Ela teve que fazer uma escolha. Aí ganhar em preço, aí você quer ganhar em preço, você vai talvez aqui a nível Brasil, você vai ter ali talvez uma Pague Menos, uma coisa assim, que vai ganhar em preço. Só que você chega na Pague Menos, é aquela confusão, é produto em cima de cestão, é outra estratégia. rolê. Você não consegue ganhar em tudo. O que eu percebi da Raia é que ela reposicionou de um jeito que ela trouxe muito mais para a área de bem-estar do que de remédio, de medicamento. Então, assim, você pode perceber nas lojas verdes aí... Walgreens, quase. Né? nas lojas verdes que essas que estão reposicionando, eles estão colocando a área de gôndola muito mais densa e um balcãozinho tímido lá no fundo. Ou seja, entra, pega aí teu cosmético, pega o que você quiser. Essa é uma mudança remédio legal. Vai ficando. Essa é uma mudança legal que eles estão fazendo, que é fruto do que o Vitor comentou. Trazer para o Brasil o modelo americano de farmácia. Exato. O modelo americano de farmácia, a farmácia ela não é um ponto de dispensação de medicamento. Ela é um ponto de saúde. Porque a saúde nos Estados Unidos é tão cara. É assim. O pessoal fala o que pode falar o que falar do Brasil, do imposto, da corrupção, de não sei o que, não sei o que. Mas a saúde no Brasil ela é muito barata por causa do SUS. Muito barata. Então, assim, um plano de saúde nos Estados Unidos vai te custar de 2 a 3 mil dólares por mês. Então, ela é muito cara. Nem todo mundo tem plano de saúde. E mesmo o plano de saúde, ele tem uma coparticipação. Então, você pegou uma gripe. Hoje você vai aqui na Unimed, muitas vezes você não paga nada, paga R$10. Você pegou uma gripe e foi num hospital nos Estados Unidos, é 100, 150 dólares. Com plano de saúde. Sem plano de saúde vai ser 2, 3 mil dólares. Então o cara não vai no hospital. E tem remédio que na embalagem fala mais barato do que uma consulta. Mas tem O verdade. remédio, ele remédio vende fala dessa isso. forma. É mais Então, barato assim, comprar o cara do que na não consulta. vai no hospital. Não vai. Então, o ponto de saúde nos Estados Unidos é a farmácia. Porque a farmácia não cobra para fazer o atendimento. Ou se cobra, cobra muito pouco. E ele consegue na farmácia sair com algum atendimento. Ele sai com medicamentos, para essas coisas menores, ele resolve o problema dele. Então,
O mercado americano percebeu isso lá atrás. O mercado brasileiro tem uma realidade diferente, mas a Raia, de uma maneira muito inteligente, e a Rede Bem Drogarias, que é a nossa farmácia, atua da mesma forma, de entender que, peraí, como que eu trago isso pro Brasil? Não posso escrever mais barato do que uma consulta. Mas eu posso oferecer um atendimento, porque apesar da saúde ser barata no Brasil, é demorada, a fila é longa, nem sempre a pessoa é bem atendida. Então a gente oferece um atendimento rápido, em contraponto ao demorado. A gente oferece um atendimento sempre muito gentil, de qualidade, em contraponto ao que às vezes você acaba enfrentando, de não ser, assim, não tô aqui dizendo que os profissionais de saúde não são gentis, mas quem não é tá isso. assistindo a gente passou por uma experiência sem dúvida nenhuma. Passou, porque às Sabe vezes você tá sabe ali do que naquela você tá falando. loucura, uma fila. Ontem mesmo eu passei na Unimed, que é o melhor plano de saúde da cidade, E tá um e o caos. pronto-socorro tava com... tipo, tinha umas 100 pessoas lá, entendeu? Tá um caos. Então, assim, Então, o que a farmácia tenta oferecer? Ela tenta oferecer o oposto disso. Essa é a adaptação brasileira para isso. Essa é a adaptação inteligente. E as farmácias que não perceberem isso vão ficar para trás. Aquelas farmácias que continuarem só dispensam o medicamento, só entregam o medicamento. Então, assim, o pessoal até brinca, é quase que voltar à farmácia antiga. Lembra da farmácia antiga? Sim, do farmacêutico, do farmacêutico. que era o médico da família praticamente. Existia isso. Isso migrou para um modelo quase que supermercado. E agora vai voltando. E agora vai voltando com o farmacêutico ganhando mais responsabilidade, com o conselho de farmácia regulamentando melhor até onde o farmacêutico pode ir e permitindo a gente dar uma orientação para as pessoas que às vezes é uma orientação, cara, que o farmacêutico tem condição e tem formação para fazer isso. Então, assim, isso tudo regulamentado. Isso que eu tô falando para vocês é como o conselho de farmácia tem enxergado a profissão de farmácia, do farmacêutico. Cara, muito bacana, assim, a gente acabou que o episódio foi muito pro lado da saúde, da farmácia, que eu acho que é uma grande experiência sua, né? É empreendedor em série, mas essa Tal qual a Rede uma Bem paixão. Drogarias, né? Ele falou muito tempo atrás, eu vou abrir uma farmácia. Fez, uma farmácia, cara, da onde essa Então, ideia? dá pra ver que é uma paixão. Vamos abrir a que segunda em teu breve. brilho- Exatamente, Que teu então. olho brilha com isso, né, cara? É muito legal. E esse é um tema, cara, que a gente, eu acho que nunca trouxe, né? O empreendedorismo para esse lado da farmácia, da saúde, da forma que a gente está desenvolvendo hoje. A gente tem uma questão, cara, que a gente precisa encaminhar para o encerramento. Passou rápido pra caramba o episódio nosso. Mas eu não queria terminar, cara, sem antes saber, né? Você é um empreendedor serial. Quais são os outros negócios? Quais são as outras áreas que você atua? E, cara, já fica um convite para amanhã depois a gente fazer um segundo episódio para você falar mais dessas outras áreas. Porque hoje a gente vai precisar só entender o que é e Se vai você ser uma ouve ele passada. falar sobre o Biseg, assim, as ideias dele, você fica horas ouvindo ele falar. entendeu? Cara, eu sou apaixonado em negócio. Isso é verdade. Então, quando eu era mais novo, meu pai me perguntava, o que você sonha em fazer? E eu sonhava uma coisa mais ou menos assim, sabe? De ter uma estrutura que gerenciasse diversas empresas diferentes, que buscasse sinergia entre elas, que pegasse negócios e melhorasse. Gosto E é muito mais ou disso. menos isso que eu tenho transformado a minha vida. Nos últimos anos, estou muito feliz com isso. Obviamente, sinto falta de algumas coisas de trabalhar em multinacional. Multinacional te dá um aprendizado grande, exposição, um monte de coisa. PLR. PLR, salário fixo todo mês. A vida do empreendedor é assim. Agora tá no TikTok, né? Hoje eu tô muito rico, tem 50 mil na minha conta. Amanhã Amanhã tem tem 2 nada. mil. Depois da manhã eu tenho um boleto de 10 mil, sabe assim? Então, Bom, agora a gente vai falar com você, que tem a sua empresa, ou começou agora, ou já tem algum tempo de marca rodando e ainda não registrou a marca da sua empresa. Vitor, dá um conselho. Besteira, porque é um investimento baixo perante o problema que você pode ter se alguém entrar com o registro e você perder tudo que você construiu. Porém, você tem que fazer isso com quem entende de verdade. Então, você precisa conhecer o pessoal da Village. São diversos escritórios espalhados pelo Brasil. Então, clique aqui no link da descrição e conheça a Village. O cara tem um e-commerce bacana, bem organizadinho, mas vive travando, vive tendo problema, vive perdendo venda e o pior, não tem suporte. O que você me Cara, fala disso, velho? O cara tem que conhecer, você precisa conhecer o quanto antes a ShopHub, a plataforma inteligente para o seu e-commerce. Por quê? Além de ter todas as conexões necessárias, ferramentas dentro da plataforma, tem suporte 24 horas por dia. Sabe onde? Aonde? Pelo WhatsApp. Então, se você não quer ficar abrindo chamado, esperando dias para ter seu problema resolvido, é fácil. Clica no link que está aqui na descrição
e contrata a ShopPub. Ô Jean, para quem acha que pode tomar decisão sem dados, o que você pode dizer? Cara, você precisa ter os dados na mão, você precisa conseguir ler a sua empresa para tomar qualquer tipo de decisão. Se você ainda não consegue, a hora que você precisa gerar um relatório, tem dificuldade, a gente tem uma dica importante para você. Você precisa conhecer a CHB. É o melhor ERP do mercado e que pode solucionar diversos gargalos da sua empresa, seja ela rural ou industrial. CHB é da estratégia ao controle, a sua gestão no próximo nível. Então clique no link da descrição e conheça já a CHB. Ô Jean, me fala uma coisa, contabilidade é tudo igual? Porra, cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você acha que contabilidade é tudo igual, você precisa conhecer a Verity. Por quê? Porque a Verity ela é muito mais que uma contabilidade. O pessoal lá tem uma visão consultiva, estratégica. Então eles não são uma empresa que vai apenas emitir guia, vai fazer muito mais que isso. Eles vão entender quais são as melhores formas de você pagar impostos dentro do que você realmente precisa pagar. Se você quer uma estruturação contábil de forma adequada para o seu negócio, você deve conhecer a Verity. E não é só emitir guia, né? Eu odeio pagar imposto e tenho certeza que você também não gosta. Com uma gestão inteligente, seu cenário pode mudar, assim como o meu mudou com eles. Então, conheça a Verity no link da descrição. Hoje eu sou mais feliz, né? Sou mais feliz. Sem dúvida. E trabalho mais. Não é que eu trabalho menos, não. Isso aí, se alguém tá pensando assim, vou empreender, eu vou falar como é que é, eu falo pra câmera. Se você está pensando em empreender para trabalhar menos... Esquece. Esquece. Trabalho muito mais. Vou tirar férias quando eu quero. Não, filho, é quando dá. Quando dá. O contrário. Trabalho muito mais, começo mais cedo e termino mais tarde. Vou até, se vocês não acreditam em mim, pode passar na farmácia, 9 horas da noite, vocês vão me ver lá. Você vai estar naquela salinha lá em cima? Não vai estar no caixa, meio da lá operação. no balcão ali, Mas ajudando os meninos. Mas é isso. Carregando fralda. Montou o escritório lá em cima. Nunca fui lá. Nunca sentou na mesa do escritório. Tá igual eu não passo no escritório há meses. Então, assim, Então, se você tá pensando em empreender para trabalhar menos, esquece. Empreender é trabalhar mais, mas você vai trabalhar mais feliz. E eu, pelo menos, aconteceu comigo, trabalho mais feliz, que eu trabalho com o que eu gosto. Tá. E Hoje aí, no teu hub, então, você tem a e farmácia. aí, no meu hub, eu tenho a farmácia, eu tenho... Rede Bem Drogarias, que fica... A farmácia Rede Bem Drogarias fica a primeira unidade na Avenida Emílio Paludeto, 5540, que é ao lado da Vila Hípica. A segunda unidade, não vou dar spoiler, mas vai ser pertinho aqui da 3B. Então, o pessoal da 3B pode vir muito mais aqui pro lado da cidade. Muito em breve vocês vão ver. Pode ter certeza que vocês vão ver um vídeo meu. Vocês vão saber. E vão saber aonde vai ser a segunda unidade já. Porque vai ser num ponto que todo mundo vai comentar. Um ponto bem diferente, bem legal. Aí, além da farmácia, esse é um empreendimento mais do meu pai, que a gente é sócio. Eu tenho 2 empreendimentos sócios com meu pai. Nós temos uma imobiliária, que não é uma imobiliária para terceiros, é de gestão de imóveis próprios. Inclusive esse. Então, a gente gerencia esses imóveis, eu que toco essa empresa. O terceiro negócio é o Laboratório do Sono, esse também em parceria com o meu pai, que a gente realiza polissonografia, tratamento de sono. É um projeto muito legal. Bacana. O sono é muito mais relevante para a saúde das pessoas do que elas imaginam. Muitos problemas que você tem pode ser fruto de uma noite mal dormida. Então lá a pessoa passa a noite lá, faz o exame completo para poder conseguir identificar isso. Então o laboratório... Tô até medo de um negócio desse. Cara, é muito mais relevante do que a gente imagina. E o quarto negócio que eu tenho é a Obseg, né? E fora tudo isso aí, eu ainda faço faculdade de farmácia, mas... faço faculdade de farmácia porque achei que era relevante. Mas a Obseg, cara, é o seguinte, é uma corretora de seguros muito tradicional em Franca, é a primeira corretora de seguros da cidade a se estruturar. Não é a primeira a se estruturar como CNPJ, mas o Geraldo, que é o fundador, foi o primeiro corretor de seguros da cidade e um dos primeiros corretores, já foi o melhor corretor de seguros do estado de São Paulo, é um cara muito tradicional, e isso foi passando gerações. Então ele passou depois ele passou para os meus tios, o Luiz Ubiali, a Arlete Ubiali e a Lila, que era a filha dele, tocaram por muitos anos, e agora eu entro como a terceira geração, em parceria com a equipe que está lá, com o Samuel, que é meu primo, e com o Alexandre, que é filho da Arlete. Nós estamos vivendo uma terceira geração dentro da Obseg, e é muito legal, cara. Assim, o mercado de seguro é um mercado muito bom, porque seguro, a gente pensa muito em seguro como, eu tô
é perda, é gasto. Não, o seguro é um planejamento financeiro. Aí eu conecto lá no comecinho, quando eu falei, eu sou de finanças desde o começo da minha vida, porque seguro é um planejamento financeiro. Seguro é você trocar um risco incerto por um custo fixo que você sabe como é que vai ser. Então, o seguro é muito legal, é um mercado fantástico, espero que a gente tenha a oportunidade de falar dele, porque acho que ele pode ajudar muito empreendedores que às vezes não entendem. Para dar um exemplo e fechar o tema, recentemente, numa padaria próxima lá, recentemente não, isso faz uns 2 anos mais ou menos, uma padaria próxima lá de onde é a farmácia, pegou fogo. Pegou fogo, o cara ficou quase 2 anos fechado. O cara só não quebrou porque ele teve muitos clientes e amigos que doaram para ele, e aí ele conseguiu se recuperar. Cara, se esse cara tivesse pagado um seguro de R$50, R$100 por mês... Tá, mais tranquilo. Isso não tinha acontecido. Então, o seguro ele não é um gasto, ele é uma ferramenta mais importante do seu planejamento financeiro. E dá para fazer seguro, lá na Obseg a gente faz seguro de automóvel, de imóvel, de risco civil, de equipamento. Então, isso é assim, seguro é muito legal, é um mercado muito, muito bacana e ajuda muitos empreendedores. Show de bola. Cara, só te agradecer aí pela presença, acho que foi um gênio, papo né? bacana. Muito legal para quem assiste a gente, né? E traz muitos tópicos que a gente vê erros acontecendo, né? O empreendedor ele tem muita dúvida acerca de modelo de negócio, de tendência, disso tudo que a gente falou. Acho que é um episódio que cumpre o papel do Pausa. O Pausa existe exatamente porque Franca é um celeiro de empreendedores e a gente começou já, são 4 anos, mais de 200 episódios e não esgota, né? A gente fala assim, tá, vai chegar uma hora que não vai ter mais gente para trazer e tal. Cara, já trouxeram mais de 300, se for ver, que teve muita gente que vem dupla aí. E a gente, a cada dia que olha a lista ela ainda tem nomes de pessoas aqui de Franca, da nossa região, que ainda não vieram. Ou seja, a gente ainda tem, né, provando que realmente a gente está num celeiro de empreendedorismo e ter um tema como esse no Pausa faz todo sentido para esse pessoal que assiste a gente. Cara, é isso. Valeu. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gui, obrigado mais uma vez. Uma aula. Não sabia que ia ser desse jeito. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu.